Senhor Jesus morreu na cruz, ele tinha um propósito, que era gerar a igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O alvo de Deus, através do sangue, da água que fluiu do seu lado, era gerar a sua Eva, gerar a sua noiva, gerar a sua igreja. A redenção que nós celebramos aqui, que nós relembramos aqui, visa salvar o homem, para que o homem corporativamente se torne a igreja de Deus, se torne a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é a coisa mais preciosa para Deus. É aquilo que Deus deseja obter na sua economia, é ganhar a sua igreja. E a igreja em Éfeso era uma igreja desejável, uma igreja normal, uma igreja apropriada. Mas pouco a pouco, aquela igreja começou a ter um declínio, um afastamento da fé, uma apostasia. Então Paulo, ele deixou Timóteo naquela cidade para combater o bom combate da fé. Timóteo estava ali, irmão, para uma guerra. Timóteo estava ali para uma luta. Diversas vezes nesse livro fala combate o bom combate. Então ele não estava ali para desfrutar a vida da igreja, mas ele estava ali para combater a heresia, o desvio, a apostasia que estava se infiltrando e trazendo o declínio da vida da igreja. Então é uma coisa muito séria, uma coisa muito grave. No capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo já abre a epístola dizendo o motivo da epístola. Te deixei em Éfeso a fim de admoestar certas pessoas para que não ensinem diferente da economia de Deus, do plano de Deus, da dispensação de Deus, que não se ocupe com palavras outras, que promovem discussões e dispersam os irmãos. Então Timóteo estava ali para essa luta. Mas depois que Paulo colocou esse peso sobre ele, esse encargo sobre ele, agora ele falou, mas antes de qualquer coisa, Timóteo, antes de qualquer batalha, eu quero te exortar a ter um viver de oração. Paulo não foi logo dando as instruções, você faz isso, você nomeia os presbíteros, o presbítero que seja assim, os diáconos que seja assado, né, e como você deve proceder na casa de Deus, e as viúvas, e isso e aquilo. Não, irmão, a primeira coisa, Timóteo, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você falar qualquer coisa, eu quero te exortar para você usar prática de oração. Irmãos, isso é o que nós precisamos. Antes de qualquer coisa, praticar a oração. Louvado seja o Senhor. E não uma oração miúda, não uma oração pequena, porque ele fala de orar pelos reis, pelos governantes, pelas autoridades. Isso está dizendo controlar países, controlar cidades. Quando ele manda a gente orar por autoridades, é para a gente controlar a cidade. Não é orar pelo cachorrinho que machucou, coisas assim pequenas, irmãos. Claro, nós podemos orar coisas pequenas. Mas aqui, Paulo está falando de coisas elevadas. Nós podemos controlar o Brasil. Nós podemos controlar a cidade. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas o carnaval era aqui, ó. O carnaval de Vitória da Conquista era aqui. O carnaval era aqui e o banheiro era nessa rua aí. E a gente tinha que sair daqui. A gente tinha que sair daqui por causa do carnaval. A gente não podia reunir pela zoada do carnaval. Mas um dia o Senhor nos despertou e a igreja orou. E quando a igreja orou, irmãos, não só o carnaval saiu daqui, mas o carnaval acabou nessa cidade. Não há mais carnaval em Vitória da Conquista. Não há mais. Então a oração que Paulo fala, irmão, não é oração mesquinha. É algo grande. Né? É algo grande que nós devemos orar. Né? E ele fala para a gente orar para ter uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Né? Mas para que essa vida mansa e tranquila? É para pregar o Evangelho.
Né? Porque o versículo ele continua. Eu queria que os irmãos botassem os versículos aqui de Timóteo. Hein, Ricardo? Capítulo: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todo homem seja salvo. Então, que oração é que Deus quer que nós façamos? Pela salvação das pessoas, pela pregação do Evangelho. Né? Então, o versículo anterior fala vida mansa e tranquila. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todo homem seja salvo. Então, vida mansa e tranquila, irmão, não é para a gente viver na rede, tomando água de coco, não é isso, não. É tranquila para pregar o Evangelho, para ter liberdade de pregar o Evangelho, sem perseguição, sem oposição, sem lockdowns, para que a gente possa pregar o Evangelho. É isso que Deus quer de nós, pregar o Evangelho, orar pela salvação das pessoas, porque a volta do Senhor está breve, irmãos. E também não só pregar o Evangelho, mas para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que é isso? Isso é a rede de cuidado. O Evangelho é a comportagem dinâmica, mas a pleno conhecimento da verdade é a rede de cuidado. Né? E qual é a verdade? Os irmãos estão acompanhando o próximo versículo. A verdade, irmão, é que há um só Deus. Qual é o nosso Evangelho? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. É esse testemunho que nós devemos dar em tempo oportuno, pregar esse Evangelho, falar que esse Deus tem um mediador, tem um redentor, tem um salvador, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos orar, irmão, de maneira tão maravilhosa, pelos interesses de Deus, pela edificação da igreja, para que os irmãos sejam cheios de Cristo, sejam plenos de Cristo, para que os irmãos vivam Cristo. Prove as riquezas de Cristo. Quantos irmãos estão na miséria? Mas se desfrutar Cristo, irmão, nós seremos cheios das riquezas. Senhor Jesus! Na verdade, irmão, nós não temos problema. O nosso problema é a nossa falta de desfrute. Porque Cristo é a nossa riqueza. Cristo é a nossa abundância. Queria ler também 2 versículos com os irmãos. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Versículo 14 diz assim. Primeira Epístola de João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, não tem oração sem resposta. Toda oração tem uma resposta. E Ele nos responde quando é segundo a sua vontade. Romanos 8. Versículo 27. Amém. Versículo 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, é o Pai, né? Deus Pai sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito que está em nosso espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Então, irmão, nós orar pela vontade de Deus, pelo plano de Deus. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor. Alguém fala, e se eu orar pela vontade de Deus e as minhas necessidades? Deus vai esquecer de você, Deus não vai se importar com você. Não, irmão. Se você é para Deus, Deus é para você.
Se você busca os interesses de Deus, Deus busca o seu interesse. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus cuida de cada um de nós. Só existe uma coisa que impede que Deus responda a nossa oração. É uma vida pecaminosa. Os nossos pecados fazem com que Ele não ouça e nem que estenda a mão para nos abençoar. Mas podemos fazer uma oração de arrependimento, uma oração de conversão, uma oração de confissão, e Ele nos lava com seu sangue, para que nós tenhamos comunhão com Deus. Orar é ter comunhão com Deus. Orar é inspirar Deus, é absorver Deus, é contatar Deus. Nós oramos não para pedir coisas primariamente, mas oramos para ter comunhão com Deus, para contatar a Deus. Quando Maria estava ali diante do sepulcro, diante do túmulo de Jesus, e Jesus não estava lá, ela chorava. Ela chorava, mas por que ela chorava? Ela mesmo respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Então o choro dela, irmão, não era porque ela estava com asma, não era porque ela estava com falta de dinheiro. O choro dela é porque ela queria a presença do Senhor. Ela não sabia onde estava o Senhor, ela queria estar na presença do Senhor. Irmão, que a gente possa buscar a presença do Senhor. E se a gente está cheio do Senhor, nada nos falta, né? Tudo Ele nos supre. Às vezes a gente faz o caminho inverso, irmão, né? Você fala assim, César, você prega para a gente não pedir as coisas para nós. Não, não estou pregando isso, eu estou pregando para Deus dar tudo para nós, para Deus dar saúde, dinheiro, família, casamento, para Deus dar tudo para nós. Mas eu estou fazendo o caminho correto, é buscar a Deus e seus interesses. E todas essas coisas virão acrescentadas. Irmãos, a oração aqui é uma oração elevada, é corporativa. Jesus é o Senhor. Amém.